Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia eu estou aqui para falar da palavra do Senhor. Para todos aqueles que amam e gostam de ouvir a palavra do Senhor, aprender e praticar a palavra do Senhor. E hoje a palavra está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 8. E a palavra nos diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Aqueles que estão ensinando outra doutrina, que não seja a doutrina de Jesus Cristo. Qual é a doutrina que Jesus Cristo deixou para todos nós? Aqui está dizendo, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o ensino da piedade. A piedade significa, o que é que significa a piedade? O que foi que Jesus Cristo deixou para todos nós, nos ensinou? A piedade significa amor, compaixão, perdão, amor ao próximo, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo próximo, praticar o bem. Foi isso que Jesus Cristo deixou para todos nós. Esse foi o ensino que Jesus Cristo deixou para todos nós. Para todos nós podemos observar o que Jesus Cristo deixou. E foi isso que ele deixou. O ensino segundo a piedade. Mas aqui Paulo estava advertindo a Timóteo. Timóteo, se chegar alguém aí ensinando outra doutrina, que não seja aquela que Jesus Cristo deixou, essa pessoa, eles não sabem nada, eles são orgulhosos, como aqui está dizendo. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito da palavra. Aqui, Paulo estava advertindo a Timóteo porque já naquela época, já tinha pessoas querendo ensinar outra doutrina, sem ser a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina que foi passada para o apóstolo Paulo, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje está aqui em nossas mãos. Mas desde aquela época já tinha pessoas querendo praticar outras doutrinas, como hoje, né? A doutrina que Jesus Cristo deixou para nós é exatamente a doutrina segundo a piedade, segundo o amor, a compaixão, o perdão, o zelo ao próximo, o zelo às coisas de Deus. Foi isso que Jesus Cristo deixou para todos nós. Mas, infelizmente, hoje o que está acontecendo? Estão ensinando outras doutrinas. A gente vai para a igreja se reunir com os irmãos, que somos a igreja de Deus, e quando chegamos lá, em muitos locais, não em todos, não vamos exagerar, mas estão ensinando outras e outras doutrinas. Doutrina de prosperidade, doutrinas que vão para lá pedir, pedir, pedir. E quando chega que pede, pede, mas se não tiver o que pediram, infelizmente, eu não vou mais para a igreja porque esse Deus, ele não está me dando o que eu estou pedindo. E não foi isso que Jesus Cristo deixou para nós. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou para todos nós, conhecedores da palavra, que estamos nos reunindo como igreja. É para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para louvar e obedecer a palavra do Senhor. Não é para a gente estar ensinando prosperidade e riqueza, porque quem está ensinando prosperidade e riqueza e estão querendo ficar ricos é porque querem continuar aqui na terra. Não querem ir para o reino da glória, não querem ir para o nosso lar, a nossa casa que é os céus, porque aqui somos peregrinos. A palavra assim nos deixa muito claro. E começam, por causa de ensinarem outras doutrinas, começam a brigarem e a discutirem por causa da palavra. E continuando a palavra diz assim, é daí que nasce a inveja, as provocações, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, essas pessoas que estão ensinando outra doutrina, estão achando que o ensino de Jesus Cristo, que é o amor, que é a compaixão, que é o zelo pelas coisas de Deus, que é o perdão ao próximo, que é viver para Cristo Jesus, que é viver para Deus, que é praticar o bem, que é ter zelo pelas coisas de Deus. Esse foi o ensino de Jesus Cristo, do amor, da piedade, é isso que a palavra está dizendo. Essas pessoas estão
fazendo da palavra de Jesus Cristo um ganho, um lucro. É isso que a palavra está dizendo, supondo que a piedade é fonte de lucro. Estão vendendo o evangelho, estão vendendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo da palavra, do amor, da piedade, uma fonte de renda, uma fonte de lucro. É isso que a palavra, desde aquela época, Paulo estava advertindo a Timóteo, que estava entrando lá nas igrejas, estava entrando no meio daquelas pessoas que Paulo já tinha ensinado, já tinha falado a respeito do evangelho, a respeito da doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, mas estava chegando gente ensinando outras doutrinas. E hoje continua da mesma forma. Quantas e quantas pessoas enganadas por quê? Porque não lê a palavra, porque não querem compreender a palavra, querem viver ouvindo o que as pessoas dizem, e o que elas dizem, eles acham que estão certo, mas infelizmente, muito cuidado para que não sejamos enganados, porque a palavra está dizendo, o ensino que Jesus Cristo deixou para todos nós foi segundo o amor, a piedade, a compaixão, o perdão. Foi isso que Jesus Cristo deixou para todos nós. Jesus Cristo não nos ensinou a viver aqui atrás de prosperidade, atrás de riqueza. E o verso continua. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, é uma grande fonte de lucro, o evangelho, a piedade com o contentamento. O que é que significa isso? Deveremos se contentar com o que a gente temos. Mas o ensino, segundo a piedade, é uma fonte de lucro espiritual. É uma fonte de lucro para que a gente possamos aprender e obedecer e irmos para o nosso lar, para a nossa casa. Estar aqui na terra próspero. Próspero de quê? De riqueza, de bens materiais? Não, da paz de Cristo em nós. É uma fonte de lucro, é uma fonte de renda. E que a gente estejamos contentes com o que a gente tem, não querendo vender a palavra do nosso Deus, não querendo enriquecer por causa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 6 está dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É uma grande fonte de lucro espiritual, é uma grande fonte de lucro quando todos nós entendemos e compreendemos que grande fonte de lucro é o amor, a compaixão, o perdão, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo ao próximo. Isto é uma grande fonte de lucro, não material, não em dinheiro, não nas coisas do mundo, mas sim espiritual para Deus, para as coisas de Deus. Aí que vem a nossa grande fonte de lucro espiritual. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E no verso 7 diz assim, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha, o ensinamento é esse. Porque nada nós trouxemos para o mundo, nem coisa nenhuma podemos levar dele. Jesus não está ensinando aqui ninguém a enriquecer. Jesus está ensinando que a gente viva como a palavra nos ensina. Que é o amor, é segundo a piedade, é segundo o zelo, é segundo a compaixão, é segundo as coisas de Deus. Deus aqui não está ensinando ninguém vender a palavra dele, nem viver com prosperidade, porque o que ele diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar, nós não vamos levar nada. É bom a gente termos para que a gente viva uma vida melhor aqui na terra, mas que em primeiro lugar nós venha pensar em Jesus, venha pensar em Deus, venha pensar nas coisas de Deus, e o resto ele fará, como a própria palavra de Deus diz, e o resto ele vai fazer por todos nós. Então que estejamos aqui nos preparando para ir para o céu, não nos preparando para estar aqui na terra, vendendo a palavra do Senhor, querendo enriquecer com a palavra do Senhor. É isso que a palavra de Deus está aqui dizendo, muito bem claro. E não só é aqueles que estão vendendo, mas também aqueles que nem conhecem a palavra do Senhor e quer viver em riqueza. Também aqueles que não pregam por causa do dinheiro, mas que conhecem já a verdade, que não esteja aqui querendo enriquecer, porque a palavra é muito clara, não está se ensinando isso, está se ensinando o amor, a gratidão, o perdão. É isso que a palavra de Jesus Cristo trouxe para todos nós. E no verso 8 diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Como é que a palavra de Deus está dizendo? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, de que forma? Contente, agradecidos a Deus.
É isso que Ele quer de todos nós. Precisamos ficar contente com o que Ele nos deu. Precisamos ficar contente com as coisas que Deus nos dá. Às vezes Ele dá muito, às vezes dá pouco, mas precisamos sim estar contente e agradecendo a Ele sempre. Porque é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você mude, seja uma nova criatura para amar o próximo, para viver zelando nas coisas de Deus, orando, observando o que Deus quer que a gente sejamos aqui na terra. Deus não quer que você corra atrás de riqueza, atrás de prosperidade. Muitos e muitos estão se reunindo só por causa da prosperidade, por causa dos bens materiais. E a palavra diz que isso não é correto. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Mas se Ele não quiser dar, Ele vai dar o teu sustento para aquele dia. E naquele momento você agradeça. Esteja agradecido a Deus, porque a palavra diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, estejamos agradecidos. É isso que o nosso Deus quer para todos nós. Que esta palavra possa entrar em nossos corações e venha dar frutos, para que possamos viver aqui na terra, procurando viver as coisas de Deus, viver para Deus, buscando as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra. Precisamos trabalhar, precisamos ter algo melhor, sim, mas se Deus não quer te dar, agradeça, porque Deus só quer te dar aquilo. Por quê? Ninguém sabe, mas Deus sabe por quê. Deus sabe todas as coisas. E tudo que nós temos é permitido pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Vamos orar e agradecer cada dia mais pelo que nosso Deus nos dá. E vamos pedir a Deus que Deus nos capacite, que Deus nos dê essa alegria, esse desejo de cada dia querer as coisas do alto, querer viver para Deus e não para as coisas do mundo e não para as coisas da terra. Como diz a palavra, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A única coisa que nós vamos levar em nosso coração é o amor, é a paz, é a compaixão, é o zelo pelo próximo, é o zelo pelas coisas de Deus. Isso sim, nós levaremos em nossos corações. E através disso, nós entraremos no reino dos céus. É isso que Deus quer de todos nós. Vamos orar para que o nosso Deus derrame sobre nossas vidas o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus, nós podemos obedecer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, derrama, Pai, sobre cada um de nós o Teu Espírito e nos capacita, Pai, a vivermos aqui na terra para Te servir, para Te adorar, para Te louvar, Pai, em espírito e em verdade, buscando, meu Pai, as coisas lá do alto, para que quando chegar aquele dia, Pai, nós seremos glorificados por Ti, iremos para a nossa casa, para o nosso lar. Esteja conosco, Pai. Dependemos e precisamos de Ti a todo momento. Guia-nos, Senhor, pelos Teus caminhos, que são perfeitos e bons, como diz a Tua palavra. Te agradeço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.